Tá certo, começa agora mais um Educador Entrevista e no programa de hoje nós vamos ter 2 blocos tradicionais aí do Educador, a Samba Show, mostrando um pouquinho do trabalho das agremiações carnavalescas aqui na nossa cidade. Você pode participar pelo 3662-6002 ou pelas redes sociais, tá certo? Após o Educador Samba Show, nós vamos ter uma entrevista ao vivo aqui da Associação Síndrome do Amor, falando um pouco dos trabalhos que eles desenvolvem. Tudo isso logo após o intervalo aqui no Educador Entrevista. De olho na TV, que a folia começou. Sintonize, educadora em Samba Show. Educadora, igual não tem. Educadora, pega bem. Educadora, igual não tem. Carnaval na Estância Turística é Samba Show aqui na Educadora. Hoje nós estamos aqui no bloco Estação do Samba, numa tenda que eles montaram no recinto da Festa do Leite para construir as suas alegorias. Tá pensando que são só os adultos que participam do carnaval? Não é não. Olha aqui, ó. A Iris e o William Gabriel também aqui acompanhando os trabalhos. E dá joinha aí, então pro pessoal de casa. Tá aí, olha só, as criancinhas também, todas simpáticas, recebendo aqui a gente no Estação do Samba. O presidente está por aqui também. E aí, presidente Ari do Bleco, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Fernando, boa noite, Julião. A gente estamos na correria aí, começou os trabalhos agora em carros. E aí, tá começando agora? Tá bem ainda, não é? Bem cru. Tá cru. O Paulo Canha termina entre amanhã e depois de amanhã a parte da ferragem, mas o Marcelinho ali já vai começar, e o pessoal aqui ajudando, vai começar a enfeitar o carro. E a gente acredita que até segunda, terça-feira, os 3 estejam prontos. Talvez. São 3 carros. Ah, são 3 carros? São 3. 2 carros e um abre-alas que é com quadripé, né? Uau, o bloco tá arrojado, então, 3 alegorias, poxa vida. Isso, se der tempo. Eu ainda não fiz a pasta, ainda não confeccionei a pasta. Se ficar pronto 2 a tempo, né, o que a gente espera, a gente coloca 2. Se tiver tempo, a gente coloca esse terceiro, até montar a pasta. Bom, e a pasta vocês têm que entregar quando? Não foi dado data, assim, até onde eu sei, né? Mas eu quero essa semana entregar. Porque, Ari, nós estamos o quê? Há quantos dias do carnaval? Pouco mais de uma semana? É isso mesmo. Uma semana. Uma semana. Então eu vou passar essa pasta aí, independente de se tem data ou não, eu vou entregar essa semana. Tá certo, quer dizer, ainda tem bastante serviço e lá nas fantasias, os destaques. Lá, graças a Deus, terminou tudo, Fernando. A gente só está agora exclusivamente para os carros. Legal, isso é bom. Então agora vem todo mundo para cá, quer dizer, já dá uma boa alavancada também, né, Ari? Isso, a gente está fazendo o ensaio da nossa bateria, gentilmente, a Mara cedeu o espaço para nós lá na quadra dela, né, com equipamento de som e tudo. A gente está ensaiando lá, sai do ensaio lá e já corre tudo para cá. Bacana, vocês estão ensaiando lá por quê? Vocês têm os instrumentos de vocês? Como é que é? Sim, a gente tem 50 instrumentos, né? Mas lá tem estrutura, né? E o pessoal que sai no bloco, sai na agremiação da Mara ali no Acadêmicos, né? O pessoal é parceiro nosso também, como todas as agremiações. E esse ano a gente está ali ensaiando ali e até tem o meu menino, tem os amigos deles, estão todos ali. Então a gente aproveitou o espaço que eles estão lá, porque fica difícil eles se deslocarem de lá e vir aqui para o recinto, que é longe, né? E o horário do ensaio é meio complicado, né? Porque senão você acaba terminando tarde. Você começa, vamos supor, se começar às 8 aqui, lá também começa. Se começar às 9, eles estão no meio do ensaio. Então é melhor a gente chegar mais cedo lá, faz o nosso ensaio e na sequência eles. Tá certo. E os materiais que vocês vão usar aqui nos carros já estão todos comprados, Ari? Já, a gente está com os materiais comprados e tem uma parte reciclável também, que não é de anos anteriores, que a gente perdeu tudo, né? No fogo que teve na FEBEM.
Mas a gente está aproveitando muita coisa, a gente está inventando também, a gente está trabalhando até com PET, com anel de refrigerantes, né? Usar a criatividade, né? Sim, a gente está usando bastante a criatividade aí para também diminuir o custo, né? Parece que é uma verba grande, né, para um bloco, mas exige também você mostrar o que está fazendo. Então, além de a gente gastar essa verba, a gente está fazendo coisa do nosso próprio bolso aí. Então, a gente está investindo também e utilizando alguma coisa que a própria natureza fornece para a gente, né? Tá certo. Deixa eu aproveitar e dar uma palavrinha aqui com o Marcelinho também, que está aqui, né? A gente já falou com ele lá na Fantasia, agora está nos carros, Marcelinho, começando hoje. Hoje começa a enfeitar os carros, né? A parte de enfeite já está tudo com acabamento, tudo certinho. É só forrar e agora começar a aplicação dos enfeites. Faz 2 semanas que eu tô correndo e trabalhando nos acabamentos do carro, né? É o mais complicado, não é? É o mais complicado, mas a parte mais complicada está pronta, que é os enfeites dos carros, né? Agora é só fazer a parte de recapagem e começar a enfeitar os carros. Né? Tá certo. Que material que é esse aqui que você está usando, Marcelinho? Parece um... Esse aqui é um acetinado dourado, né? Isso dá um efeito bonito, né? Na luz, né? Dá brilho, né? Parece um espelho, né? Brilhante. Fica bom. É bacana. Os carros vão estar bem brilhantes, assim, bem chamativos, coloridos, Marcelinho? Todos eles coloridos e bem grandes. E vai dar tempo, sim, de sair com os 3. Porque o enredo de vocês, assim, se vocês fossem pelo original, ele seria mais rústico, né? É assim, nós estamos trabalhando com muitas peças, né? Original e não tirando a originalidade da peça. Nós estamos trabalhando em cima delas, dando os acabamentos para carnaval e de carnaval e não tirando a originalidade da peça. Tá certo, é isso aí, o Ari estava falando, né? Vocês estão reciclando também, estão usando a criatividade, a cabecinha aí, não é para não gastar tanto, quer dizer? Sim, como o nosso dragão viajou na imaginação do Nordeste, né? Então, além de ter as coisas rústicas da própria natureza, ainda a gente viaja ainda na imaginação junto com o nosso dragão, né? Então tem muita coisa boa vindo aí e o espetáculo vai ser bom. Que bom, boa sorte, bom trabalho que você vai ter muito. Obrigado. O pessoal aqui, ó, do Estação do Samba vai ter muito trabalho, né, Ari? Ó, boa sorte para vocês aí, tá bom? Tá apenas começando e a gente vai ver isso agora lá no Sambódromo mesmo, né? Vocês brilhando lá no desfile. É isso aí, Fernando. E desde já, boa sorte a todas as agremiações, né, carnavalescas aí, a todos de barracão, que só a gente sabe como é duro, né, esse trabalho, né? Tem gente que não come, não dorme, né? Emagrece, né? Engordar ninguém engorda não, viu? Mas emagrecer, no caso, eu emagreci 5 quilos aí. Mas boa sorte a todos aí, parabéns. Até esse momento eu tô vendo só coisa bonita aí nas agremiações. Então cuidado pra você não sumir até o dia do desfile, porque você já é magro, perdeu 5 quilos, imagina isso. É verdade, eu sou um faquir, né? Tô tentando imitar o dummy. Tá certo, é isso aí. Muito bom, Ari, boa sorte pra vocês todos aqui, viu? Valeu, eu que agradeço aí a presença de vocês aí. Esse é o Ari do Bleco, presidente do bloco Estação do Samba. Como você viu aqui, o pessoal ainda tem muito trabalho pela frente, mas com certeza vai ficar tudo prontinho e lindo para você assistir aqui pela telinha da TV Educadora, ou então vir pessoalmente aqui no Sambódromo Carlos Henrique Cândido Alves, o que é melhor ainda para você curtir toda essa maravilha, toda essa beleza, esse calor do carnaval aqui na Estância Turística de Batatais. As imagens que você viu nessa reportagem do cinegrafista Júlio Mourão, Fernando Nunes, Carnaval na Educadora, é Samba Show! E olho na TV, que a folia começou. Sintonize, Educadora é Samba Show. Educadora, igual não tem. Educadora, pega bem. Educadora, igual não tem. Educadora, pega bem. Olha o tubarão aí, gente. Estamos aqui no barracão da Escola de Samba Riachuelo. Vou falar com o presidente da agremiação, mestre de bateria, presidente, não é agora, aqui da Escola de Samba. E aí, tudo bem contigo, Salim? Tudo bem, Fernando? Estamos aqui na batalha, nas retas finais do nosso carnaval, trabalhando muito, mas graças a Deus está dando tudo certo, não está tendo nenhum imprevisto e dentro daquilo que nós colocamos para a escola está vindo bem
e está com o andamento perfeito. Bom, tô vendo aqui um barracão bem movimentado, hein, Salim? Pessoal trabalhando, né, nas fantasias aí, nas alegorias lá também. O barracão tá lotado, tá cheio, graças a Deus. O pessoal conseguiu observar bem qual que é o nosso trabalho, o nosso intuito. A gente vem para fazer uma escola bonita. Primeiramente, eu queria agradecer a nossa comunidade que voltou para nossa quadra, voltou para o nosso barracão. O pessoal tem nos ajudado muito, tem nos apoiado de todas as formas. E eu só tenho a agradecer a todos, não só o pessoal do bairro, mas como o pessoal de toda a cidade que está vindo para nossa escola acreditando no nosso trabalho. Eu tô percebendo mesmo, ó, antigos integrantes que estavam afastados estão aqui. Os antigos integrantes estão voltando aos poucos, que eles ainda não estavam parados por 2 anos, o pessoal não estava acreditando muito na volta do carnaval, mas o pessoal resolveu vir para a quadra, resolveu ver o nosso trabalho, viu que está sendo um trabalho sério, tanto as mulheres como filhos, adultos, crianças, todos acreditaram no nosso trabalho e graças a Deus estão vindo para o nosso barracão. Nossa, Anis, esses 2 anos aí de ausência do carnaval, deu uma quebrada no gelo? Como é que é? Como é que você vê isso? A gente tem um pouco de perca, porque eu acho que as pessoas que desfilaram há 2 anos atrás, pessoas tinham crianças, mais ou menos, adolescentes, tinham 16 anos, hoje ela tem 19. Entendeu? Então, hoje às vezes está namorando, às vezes o namorado não quer que volta a namorada, ou a namorada não quer que o namorado volta. Então, de uma forma ou de outra, eu acho que teve um pouco de perca para todas as escolas. Mas você pode olhar que a nossa escola está com muita gente, muita criança infantil, muita criança. A nossa bateria está composta de 50% são de crianças de 12 a 16 anos. A gente nós estamos pegando, estamos trabalhando com elas, estamos ensinando, porque sabemos que eles são o futuro da nossa escola, o futuro ritmista. Então a gente tem que dar oportunidade para essas pessoas, porque aqueles que já passaram, poucos virão. Então são eles que vão carregar o nosso pavilhão. Tem que começar essa formação, né? Realmente, tô vendo uma molecadinha aí, né, bem animadinha. Tem que começar, Fernando, porque a estrutura de base é tudo. Ainda mais dentro da bateria, pra ala, é mais fácil você pegar uma criança, pôr numa ala, falar pra ela ir pra avenida, pular e brincar o carnaval. Agora a bateria não, a bateria tem toda uma sequência de coordenação, de ritmo, de cadência, que isso você precisa começar a trabalhar com as crianças, lapidar elas pra quando elas chegar na idade de 15, 16 anos, elas já estarem bem cientes daquilo que ela tem que fazer dentro de uma bateria. Ô Salim, não dá para fazer esse trabalho durante o ano, fora dessa época de carnaval também, como tem o bailação, por exemplo? Dá pra fazer, Fernando, só que a cidade, que nem a nossa cidade, interior, carnaval nosso, é um carnaval muito popular, muito conhecido, só que o que acontece? Se não tiver uma sequência de carnaval, a gente não souber logo que terminar o carnaval, se vai haver o carnaval o próximo ano, fica difícil, porque você não consegue tá trazendo essas crianças pra quadra, tá somando com eles pra fazer um trabalho de base, porque, eu vou pra quadra pra quê se não vai ter carnaval? A partir do momento que a gente souber, vai ter o carnaval, a gente começa o trabalho de barracão, trabalho de carros alegóricos, trabalho de evolução e principalmente bateria. Mas sem a gente ter essa certeza, fica difícil a gente conseguir trazer as crianças menores para dentro da nossa escola para começar esse trabalho. Bom, Salim, outro quesito importante, tem presidente da agremiação reclamando da verba, não é? Que não saiu totalmente. Como é que está essa questão financeira aqui na escola? Olha, graças a Deus nós sentamos, conseguimos controlar todo esse problema, Fernando. Porque a gente precisava comprar, nós conseguimos comprar com carta de crédito e outras coisas nós conseguimos na confiança. Procuramos muitas pessoas que confiaram na gente, que têm amizade com a gente, estão acreditando no nosso trabalho, estão investindo no nosso trabalho. Não, Salim, eu acredito na Riachuelo, você na frente da escola, eu sei que vai fazer um trabalho legal, a escola vai vir bonita, a gente vai te dar esse voto de confiança, vamos te ceder esse material, vamos ceder isso. Não está sendo fácil? Lógico que não. Ouvi muito não, a gente tem muita mágoa, não mágoa, tristeza das pessoas não acreditarem no nosso trabalho e confiar na gente. Eu sei que é difícil devido a muitas coisas que aconteceram dentro do Carnaval de Batatais. Mas graças a Deus a Riachuelo está controlada, não está faltando nada pra gente. Estamos dentro daquilo que a gente programou. A escola está 80% pronta, 80%. Estamos só finalizando os carros, nós estamos finalizando, que a gente conseguiu uma verba que saiu essa semana, estamos comprando material que estava faltando, que a gente não conseguia comprar com carta de crédito, mas eu falo pela minha escola, nós estamos controlados em todos os sentidos. Legal, Salim, muito obrigado aí pela entrevista, né? Você está no ensaio lá também, né? O que você está tocando lá na bateria, agora que você está como ritmista?
Eu tô ajudando no peso, tô trocando um surdo de segunda, ajudando o pessoal, porque tem uns meninos novos que tá chegando no surdo. Eu tô ensinando eles como é que fazem o corte da bateria no surdo de segunda, que às vezes eles se perdem, o Marquinho fica na frente, comandando o pessoal, mas a gente tá sempre ali interagindo com os ritmistas pra tá passando pra ele aquilo que a gente sabe, porque a gente não pode deixar eles tocarem à vontade, eles têm que saber o que eles estão tocando e por que eles estão tocando aqui, qual é a finalidade daquele instrumento. Então ali dentro a gente vai passando pra todos eles e ensinar que dentro de uma bateria, todo ritmista tem que fazer uma cobrança do outro, porque ali é uma só alma, é um só corpo que desce num objetivo só, que é fazer a mesma batida, a cadência do samba e buscar a nota máxima. Maravilha, é isso aí. Inscrição sendo feita aqui ainda? Inscrições abertas, a gente pede para o pessoal que queiram sair da nossa escola que venha todos os dias a partir das 13 horas, porque eu não falo para mim de manhã, porque o pessoal fica até a madrugada e na parte da manhã o pessoal descansa, e quem tem os seus afazeres de casa procura fazer na parte da manhã para depois do almoço tá aqui no nosso barracão. A partir da 1h pode procurar a Nayara, a Karina, o Luiz, a Suelen, eles vão estar aqui no barracão fazendo as inscrições. Estamos com quase todas as alas fechadas, graças a Deus. Até a semana passada eu estava no sufoco, mas estamos quase com todas as alas fechadas, mas ainda há lugares na bateria e em algumas alas. Quem quiserem, as portas da Riachuelo estão abertas, vocês podem vir, que ainda tem espaço para vocês fazerem parte do nosso carnaval. Valeu, então, vamos esperar vocês agora lá no Sambódromo, dia 3. Dia 3 vamos no Sambódromo, terça-feira agora, acho que já tem um ensaio técnico, vamos estar lá. Eu quero agradecer mais uma vez o apoio da TV Educadora, tanto a televisão como o rádio que está divulgando o nosso samba e todos os sambas das outras escolas. Vocês ficam de portas abertas para quando quiser vir, falar com a gente sobre a nossa escola. A Riachuelo recebe vocês de braços abertos. Obrigado. Tá bom, muito obrigado aí, mestre presidente Salim aqui da Riachuelo. Bom, gente, essa questão de inscrição que o Salim falava, todas as agremiações estão inscrevendo para você desfilar nas alas. Destaque, tá tudo ok. Agora, nas alas ainda tem muitas vagas. Liberdade, Castelo, aqui na Riachuelo também, no Morro, na Acadêmicos, todas elas estão precisando de integrante. Então, procure aí a agremiação de sua preferência para você desfilar, fazer parte do melhor carnaval de rua do interior paulista. Tá aí as imagens que você viu nessa reportagem aqui na Escola de Samba Riachuelo do cinegrafista Júlio Mourão, Fernando Nunes. Carnaval na Educadora é Samba Show. E olho na TV, que a folia começou. Sintonize, Educadora é Samba Show. Educadora, igual não tem. Educadora, pega bem. Educadora, igual não tem. Educadora, pega bem. De volta com o Educador em Entrevista, hoje aqui na companhia da Marina Castelo Branco, que é da Associação Síndrome de Amor. Marina, obrigado pela participação com a gente, boa tarde. Boa tarde, a gente que sempre agradece a oportunidade, já é a segunda vez que a gente vem aqui falar de amor com você, vamos lá. Bom, Marina, vamos relembrar um pouquinho, antes de falar da própria associação, da sua história, né, que leva aí à fundação da associação. Isso, eu nasci em São Paulo, né, eu me casei muito jovem e tive 2 filhos. Depois de 20 anos de casamento eu me separei, tive um novo casamento, mas não havia filhos planejados para esse relacionamento. Só que aos 39 anos eu engravidei de uma forma bastante difícil até de acontecer e esperei o meu terceiro filho, como foi com os outros 2. Normalmente, fiz todos os exames necessários e tal, até que no dia, né, que o meu filho foi nascer, nada foi detectado na gravidez. Isso foi há quase 14 anos, em Ribeirão Preto. E o meu filho nasceu com baixo peso, né, ele não chorou, né, no momento que nasceu, então ficou toda aquela... Assim, foi um momento muito traumático para mim, porque eu fui pega completamente de surpresa. Então começaram a investigação, né, os exames, até que 30 dias depois se descobriu que ele tinha a síndrome de Edwards, que é a segunda síndrome que mais acontece no Brasil, né? A primeira é a síndrome de Down, então tecnicamente ela é parecida porque ela também é uma trissomia, então a gente tem 23 pares de cromossomos e lá no início da gravidez, bem na hora alguns minutos depois da concepção, né, os cromossomos do pai e da mãe vão se unindo, né, e formando pares.
Então, no caso da síndrome de Down, na hora que chega no cromossomo 21, vem 2 do pai ou 2 da mãe, não se sabe de que lado vem, então ao invés de um par, a gente tem um trio. E no caso da síndrome de Edwards, ao invés de acontecer no 21, acontece no cromossomo 18. Isso quer dizer que a criança vai ter um excesso de material genético que causa toda uma desorganização, como se fosse uma receita de bolo. Né? Você está fazendo o bolo, aí leva 3 xícaras de farinha de trigo. Aí toca o telefone. Você colocou 2, você atendeu o telefone, aí você volta e fala, será que eu coloquei 2 ou eu coloquei 3? Aí você já tinha posto 3, aí você põe mais uma, né? Então, você vai ter um resultado, mas um resultado diferente daquele, né, que tinha com aquela mesma receita, né? Para que fique claro, para entender. Então, a partir daí, eu vivi situações, assim, muito intensas, porque eu era filha caçula de um casal muito cuidadoso, né? Eu sempre tive uma vida muito tranquila. Depois eu me casei com um homem um pouco mais velho, que também cuidou muito de mim. E foi a primeira vez que eu me deparei com um problema real mesmo. Eu tinha um filho que tinha um problema gravíssimo de saúde, e raro, assim, que os médicos, apesar dela ser a segunda síndrome mais conhecida, ela é pouco conhecida ainda pelos médicos. Até com dificuldade de diagnóstico? Sim, não, o diagnóstico da síndrome de Edwards não é muito difícil, porque ele é feito através do exame de sangue, na contagem. Hoje a gente conhece doenças que têm diagnósticos dificílimos, que têm que ser mandados para outros países e tal. Mas, como ela não é corriqueira, então até se chegar nisso, na verdade, a gente é pouco preparado para que as coisas saiam, né, daquilo que a gente espera, né? Isso em várias situações na vida. Bom, meu filho, então, ele tinha uma expectativa de vida de 30 dias, né, segundo os médicos, quando nasceu. E quando ele tinha 3 meses, né, então ele já tinha passado dos 30 dias, ele estava na UTI, ele ficou bastante tempo em UTI, ele era um paciente grave. Eu estava na minha casa e eu sentei no computador, e naquela época, em 2004, tinha o que se chama hoje da primeira rede social, né, que era o Orkut, que nem existe mais, já estou me sentindo até meio velha já. Mas enfim, eu comecei uma comunidade lá, mas a minha única intenção, era encontrar pessoas que pudessem me dizer e me ajudar a fazer com que aquilo tudo que me diziam sobre aquela síndrome, né, não fosse verdade, e eu pudesse fazer o meu filho viver e ser feliz. Essa comunidade, ela explodiu, assim, naquela época, né, hoje a gente juntar 5.000 pessoas numa rede social não é difícil. Mas naquela época era muita coisa. Muita coisa, né, de cara, assim, ela já tinha 2.000 pessoas, mas assim, nos primeiros meses da vida dela. E eu comecei ali, era um lugar onde eu podia contar, né, aquela rotina completamente fora do padrão que eu estava vivendo, que era hospital, era filho morrendo, vivendo com uma série de problemas de saúde, sem que as pessoas tivessem dó de mim, né, e de repente até se afastassem, como acontece, e é uma coisa que a gente se ressente, mas é natural, né, nem todo mundo está preparado para viver um tsunami, né, de emoções assim que a gente tem. E o que aconteceu então? Como resultado disso, outras famílias foram chegando, também contando, e a gente percebeu uma hora que aquele lugar que era virtual, ele tinha uma força muito grande de fazer com que aquelas pessoas conseguissem conviver melhor com uma situação que não podia ser mudada. Não havia cura, né? Como é que eu ia fazer para conviver com aquela situação sem que aquilo me destruísse e todas aquelas pessoas também? E aí uma das mães que era advogada um dia me chamou num canto e falou, olha, a gente tem que oficializar esse grupo é muito bom, né? E se a gente conseguir oficializar, nós vamos ter força para, né, apoiar mais essas famílias. E eu não queria de jeito nenhum, primeiro porque eu estava muito ainda machucada, né, com tudo que tinha acontecido, né, nessas alturas o meu filho já tinha ido embora, a gente fala que vira estrelinha. Até que faixa que ele... Ele viveu 1 ano e 5 meses. Muito mais que os 30 dias. Muito mais, muito mais. E aí, Luciana, eu fui convencida né, eu tinha um propósito, eu tinha aprendido muito com aquela criança.
né? Aquela criança me mostrou o que era a vida, né? Ela mudou os meus valores. E eu tinha uma vontade muito grande, que é a vontade que me move até hoje, né? 14 anos depois do nascimento do Thales e 10 anos da Síndrome do Amor, que é uma vontade, assim, uma coisa que me cutuca e me acorda todo dia, de contar para as outras mães que, de fato, essa é uma experiência muito dolorosa, muito difícil, mas ela não é só dolorosa. Existe um lado nessa experiência que é muito transformador, né? Às vezes eu falo assim, que Deus, Ele não quer a doença, Ele não quer a morte, mas Ele precisa que a gente tenha essas coisas para, às vezes, a gente acordar, né, para os valores reais mesmo, o que realmente vale a pena nessa vida. E eu acho que foi isso que aconteceu comigo, né? E isso que eu vejo acontecendo hoje com as quase 1.400 famílias da Síndrome do Amor. Então, o que aconteceu? A gente começou então com as famílias com Síndrome de Edwards. Ao longo do caminho dessa comunidade que se chamava Pais de Crianças Especiais, foram chegando outras famílias com filhos com realidades bastante parecidas, mas com outro nome de diagnóstico. E, então, hoje, né, eu fundei a Síndrome do Amor em 2007, hoje a gente tem 10 anos de fundação e nós trabalhamos basicamente com 2 grupos de famílias. Uma que nós chamamos as famílias do Thales, que são as famílias, meu filho chamava Thales, né, são as famílias cujas crianças têm a trissomia 18. Essas famílias, elas são organizadas em 18 grupos no WhatsApp e elas dão dicas, eles são organizados de forma regional, então elas dão dicas de bons profissionais que trabalham com seus filhos, né? As próprias famílias se alimentam de informações mediadas pela nossa equipe de Ribeirão Preto. E o segundo grupo é o que a gente chama de as famílias hóspedes, porque nesse caminho a gente ficou conhecendo o Dr. Charles Marques Lourenço, que é da USP de Ribeirão Preto, ele é geneticista e ele é um pesquisador, né, um geneticista investigador de doenças genéticas extremamente raras e normalmente muito graves. Então, nós ficamos conhecendo o Dr. Charles, pedindo conselhos sobre a trissomia 18 ou síndrome de Edwards, e acabamos acolhendo essas famílias que vêm do Brasil inteiro, né, à busca do Dr. Charles para descobrir o que o filho dela tem. Então, com isso, nasceu o projeto Amor à Vida, que é um projeto onde a Síndrome do Amor custeia o envio de DNA para 10 países do mundo, né, que cada um desenvolve uma tecnologia diferente para a descoberta, né, e pesquisa dessas doenças. E com isso a gente vem ajudando também essas famílias na pesquisa. Perfeito. E tal. Então, um trabalho que vai ainda afetar crianças que nem nasceram, né? No bloco passado a gente contou um pouquinho dessa sua história e da criação, né, da associação. Muitas vezes a gente tem pontualmente a questão da saúde no país ainda ligada muito à falta de informação, e isso gera automaticamente preconceitos, né? Nesse seu contato com os pais, com as famílias, tem muitos relatos nesse sentido? Muitos, infelizmente muitos. A gente tenta acalmar a família porque o que acontece? O médico, na formação dele, ele só pode afirmar algo que é comprovado cientificamente. Então, a literatura médica ainda considera a síndrome de Edwards como incompatível com a vida. Eu costumo dizer que essa frase dita pelos médicos, ela é mais devastadora do que a própria doença da criança. Porque é muito difícil para a mãe, né, chegar grávida, né, no médico, perceber que tem algum problema com a criança, né, serem pedidos exames e na hora, né, de dar o diagnóstico, o médico fala, olha, teu filho tem uma síndrome, ela se chama síndrome de Edwards, ela é assim, assim, as explicações são bem superficiais normalmente, e essa doença é incompatível com a vida. Hoje, nos preocupa muito, porque nos últimos 4, 5 anos, a gente recebe relatos de mães que vão a médicos, principalmente nas grandes cidades do Brasil. E além delas terem essa notícia de que a doença é incompatível com a vida, elas ainda têm a notícia de que ela corre risco de vida esperando uma criança com Edwards, o que não é real. Assim, ela tem o mesmo risco que uma mulher grávida saudável, quer dizer, se ela tiver hipertensão, se ela tiver diabetes, enfim, não traz risco de vida para a mãe. Agora veja, você está grávida,
esperando um bebê que tem uma doença que o médico te garante que ele vai morrer, e ele ainda fala para você, você também vai morrer? Como é que faz? Né? Então, a gente tenta acalmar a família porque o médico, a equipe médica, precisa ser um aliado da família. Então, as famílias, obviamente, se revoltam com porque elas já estão feridas de todas as formas. Então, a gente explica para elas que a gente, além de tudo, ainda tem que levar essa informação para os médicos. Então, hoje a gente tem um site da Trissomia 18, a gente tem um Instagram onde a gente mostra crianças vivendo com a síndrome de Edwards, a gente tem adultos no Brasil com quase 30 anos, né? A síndrome, ela tem sim níveis de gravidade, o índice de mortalidade ainda é alto. Segundo os dados do Banco de Dados da Síndrome do Amor, cerca de 56% das crianças realmente vão a óbito ainda até 1 ano de idade. Porém, quando o Thales nasceu, esse número era em torno de 10%, 90% iam a óbito. Então, a gente vê que nos últimos 10 anos teve uma diminuição disso, porque os médicos perceberam que essa doença não é incompatível com a vida. A criança vai ter limitações? Vai ter limitações. Mas muitas vezes a gente sofre um acidente, fica paraplégico, tem limitações e consegue fazer muitas coisas na vida. Muitas vezes a gente tem uma doença grave de saúde, um câncer, por exemplo, que com o tratamento, às vezes, deixa sequelas muito sérias, mas as pessoas continuam produzindo, continuam. Então, é muito, muito delicado colocar esse termo. O que é incompatibilidade com a vida? É você não produzir, é você não trazer dinheiro para o mercado? Eu hoje acredito que essas crianças, elas têm uma função no mundo muito importante. Antigamente, antes de eu viver essa situação, eu também tinha esse sentimento de piedade que acaba tomando conta das pessoas, mas hoje, com tantos casos que eu já assisti e os resultados disso e como a família lida com isso, eu acho que elas são pessoas que vêm ao mundo, isso sem nenhuma intenção religiosa, não, é uma coisa bem prática, inclusive, para incitar um sentimento, o sentimento nas pessoas, que inicialmente não é um bom sentimento, é algo que você não conhece, que você teme, que você não quer ver, mas você percebe que você sente, porque a gente está no automático hoje, a gente está levantando, indo trabalhar sem questionar o que a gente está fazendo, para onde a gente quer chegar, o que a gente está querendo, e esse moleque vem, como veio o Thales na minha vida, e fala, peraí, sabe, o que você está fazendo da tua vida? O dia que você foi embora, o que você deixou de legado para esse mundo? Você foi lá e picou o cartão, e você tem um celular legal, e você conheceu o mundo, e aí? Sem dúvida, sem dúvida. Então é isso, a gente luta pela vida dessas crianças por acreditar no valor desse poder transformador que ela traz em si. O Donizete, colocando, a gente falava dessa questão do preconceito, e ele cita 2 casos familiares, do pai que teve câncer e da esposa, que teve um AVC, em função disso ficou em uma cadeira de rodas. Aí ele coloca exatamente isso, do desamparo que se sente, e até com a rejeição, muitas vezes até dos próprios familiares, as histórias aí, a questão das doenças são diferentes, mas ele coloca que de modo geral o fundamento é o mesmo, dessa questão da convivência com a enfermidade e das dificuldades que isso acarreta. É Donizete, Então, Donizete, a gente tem hoje um projeto na Síndrome do Amor que a gente chama de Escola do Amor, que na verdade são lembretes que a gente precisa, são coisas que nós sabemos, mas passando numa situação como essa que você descreveu, são coisas que a gente precisa lembrar todo o tempo. Uma delas, que me ocorreu aqui ouvindo o seu relato, é que a gente tem uma dica que quer dizer assim, perdoe a opinião dos outros.
Nós, né, como seres humanos, nós nascemos com um defeito de fábrica, eu acho. A gente tem muita dificuldade de entender uma coisa se a gente não passou por essa coisa. Então nós hoje acompanhamos quase 1.400 famílias e a gente recebe muito esse relato dos familiares, inclusive, dos amigos, né? Nossa, ele não era meu amigo, porque antes disso acontecer, do meu filho nascer, a gente sempre estava junto, aí nasceu. Mas eu acredito muito, mas com todas as minhas forças, que a grande maioria das pessoas elas se afastam, não porque elas não eram seus amigos ou os seus parentes, pelo contrário, às vezes. São pessoas que gostam de você e não conseguem ficar junto com você num momento de sofrimento. Então, sem saber o que fazer, o que dizer, ela se afasta. E muitas dessas pessoas também sofrem com esse afastamento. O que a gente percebe? No momento em que nós mesmos acabamos aceitando e administrando bem essa situação, isso aconteceu comigo, com o meu filho, a gente começa a passar essa força, né, essa coisa da resiliência, porque todos nós, sem exceção, temos uma história de dor para contar. A minha é um filho com uma doença genética. A sua é a sua esposa que teve um AVC, o seu pai, né, que teve câncer. Outros de nós temos filhos que se envolveram com drogas. Todo mundo tem uma história para contar, porque as dores, elas fazem parte do pacote vida. Só que muitas pessoas não querem aceitar isso, elas acreditam que a vida pode ser estável e que se a gente se aproximar das dores do outro, essa dor pode passar pra gente, ela pega. E ela vai pegar mesmo, mas não porque pega, porque faz parte do processo chamado viver. Né? No momento em que a gente que está passando por essa situação consegue também, porque faz parte da nossa cultura, né, do nosso DNA, achar que se teve câncer é porque comeu mal, é porque fez alguma coisa errada, se teve AVC é porque não cuidou. No momento em que a gente largar essas crenças, a gente começa a passar uma energia diferente e essas pessoas se aproximam da gente porque elas precisam aprender a viver, e viver é isso, é passar por boas coisas e por coisas difíceis também. Né? Então a Escola do Amor hoje, ela está começando agora para as famílias cadastradas na Síndrome do Amor, mas a gente tem um projeto, né? Eu tenho um projeto pessoal de ampliar isso para outras pessoas, porque esses lembretes servem para todas as pessoas que estão passando por um momento difícil na vida, que faz parte da vida de todo mundo. E no último bloco do Educador em Entrevista, aqui conversando com a Marília, a gente está falando um pouquinho a respeito da Associação Síndrome do Amor. Marília, toda essa rede de informações, né, eu acho extremamente importante. E aí eu acho que também mobiliza as pessoas que estão em casa de ver também que não é um bicho de sete cabeças no sentido prático de mobilização. Ainda mais hoje, quando a gente pensa em toda a tecnologia. Né? Se na geração Orkut dava certo, né? Hoje com Face, com WhatsApp, com todas as mídias sociais, a gente vê que é possível mobilizar para várias causas, não somente para essa. Com certeza, sabe? Hoje eu enxergo assim, como todo mundo, eu estou triste, decepcionada e tal, com tudo que está acontecendo no nosso país. Mas, como a gente acaba mexendo com muita gente, no Brasil a gente tem uma dificuldade de se juntar. Então, assim, a mãe, ela tem um filho com síndrome de Edwards, aí ela faz um grupo de síndrome de Edwards, levanta essa bandeira e o resto danou-se. Não é assim que funciona. Né? Por exemplo, a Síndrome do Amor chama Síndrome do Amor porque a gente não está levantando bandeiras. Independente do que a criança tem, a gente teve que filtrar porque a demanda é muito grande. Em termos de informação, a gente consegue por causa da internet, que assim, eu demorei 10 anos para fazer o que se não tivesse internet, eu demoraria 50 anos para fazer. Eu tenho, eu sou grata à internet, eu sou uma profissional de internet, sou fã da internet por causa disso. Então, a gente tem que se organizar, a gente precisa de grupos organizados, porque não adianta, eu acredito que a gente só vai conseguir com amor. Esse ano, depois de 10 anos, a gente conseguiu, através de uma família de São Paulo que a gente acompanhou, chegar no dia de conscientização da Síndrome de Edwards no estado de São Paulo.
Nós vamos ter eventos a partir do dia 6 de maio, começa em Ribeirão Preto, provavelmente na Câmara Municipal, um evento sobre a síndrome. Durante a semana, todas as famílias do nosso cadastro em todo o Brasil estão convidadas a fazer eventos simples nas suas cidades, que vai ser o quê? Vestir uma camiseta do evento, pegar um folder informativo e levar nos hospitais, nas faculdades e contar como é que é a nossa vida com a nossa criança. A gente não vai falar de doença, a gente não vai falar de cromossomo, de aparelho, de nada. A gente vai contar que a gente vive com essas crianças, que elas podem viver, né? E tentar conscientizar aos pesquisadores, aos médicos, que atualizem, né, tudo que é dito pela síndrome de Edwards, porque existe um grande preconceito aí. Agora, por que a gente conseguiu isso? Porque a gente tem um banco de dados, né? A gente pôde mostrar o que a gente observou em 10 anos. A gente não conseguiu no primeiro ano, a gente conseguiu no 10º ano. Ah, não, mas a gente poderia ter conseguido no primeiro ano? Será? Será que a gente ia ter experiência suficiente para conseguir isso? Então a gente precisa parar, né, de pensar só na gente mesmo, só no nosso filho. Eu poderia ter largado tudo. Meu filho não está mais aqui, né? Eu ia cuidar da vida, tal, mas eu aprendi o amor coletivo. Né? Isso que as pessoas estão precisando aprender, e eu acho que essas crianças são mensageiras disso. A gente não está aqui sozinho, a gente está nesse mundo e nós somos células do mesmo corpo. Se a gente não se unir para funcionar em harmonia, a gente não chega a lugar algum, né? Então eu peço às famílias que me assistem, se você tem um filho com síndrome de Edwards, com uma síndrome genética rara, cadastrem-se no site da Síndrome do Amor. Se a gente não trabalhar com essa doença, a gente pode encaminhar você a outra associação. Se a gente trabalhar, não vou garantir, a gente não dá nada para ninguém. A gente dá informação de qualidade, caminhos para você seguir com o seu filho, né? E apresenta você a grupos organizados que possam de fato te ajudar. A gente tem que se fortalecer. Esse é o caminho para nós, para todos nós, em qualquer situação, principalmente uma situação difícil. Porque não dá para a gente mudar a cabeça dos médicos, não dá para a gente mudar o olhar das pessoas em relação ao preconceito. O que a gente tem é que sensibilizar. Todo mundo ama alguém. Sem dúvida. Então, se eu amo alguém, eu vou me sensibilizar com alguém que ama alguém que sofre por alguma coisa. Não adianta eu dar na cara de ninguém, não adianta eu desrespeitar as pessoas. Eu tenho um pacto com meu filho Thales que nenhum tipo de violência pode ser utilizada, ainda que seja em benefício da causa, sabe? Porque a violência não leva a lugar algum. Né? Então, gente, se organizem, mas se organizem com amor, com alegria, com gratidão, porque tudo que é nos dado nessa vida é para que a gente acorde, para que a gente se desperte, né? Eu queria poder contar para todo mundo o quanto de paz, o quanto de serenidade essa experiência trouxe para a minha vida, algo que eu busquei 40 anos da minha vida e eu achei numa experiência tão dura. Sem dúvida. Continuamos falando um pouquinho da Associação Síndrome do Amor nesse último bloco. Marília, para as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais, fazer contato, vocês têm sites, redes sociais, como é que encontram aí? A gente está em tudo que é lugar. A gente tem o site síndromedoamor.com.br, né? E temos o site específico da Síndrome de Edwards, que é trissomia18.com.br. Nós estamos no Facebook, né? Tem a página da associação, que é facebook.com/síndrome do amor. Estamos no Instagram, né? @síndrome do amor. Temos o @trissomia18 também. E a gente tem uma central de informações no WhatsApp, né? Que o telefone, né? O celular é o 16-98116-1520. Esse é só pelo WhatsApp, a gente não atende telefone, mas a gente responde todas as dúvidas por esse celular no WhatsApp. E temos o aplicativo também, né, no Google Play, é só digitar Síndrome do Amor, né, e baixar o nosso aplicativo. Lá tem todas as informações, as famílias acompanham as agendas, né, de hospedagens em Ribeirão Preto por esse aplicativo. Tem o e-mail para quem gosta mais de se comunicar por e-mail, síndromedoamor@gmail.com. Enfim, a gente está em tudo que é lugar, tá? A gente tem canais no YouTube, né? Tem o canal da Síndrome do Amor, a gente tem o canal Trissomia T18, canal T18, temos o Genética em 7 minutos.
Então, nós estamos bem presentes na internet, né? Nesse site tem como participar, como ser voluntário, como colaborar financeiramente, né? Nós fazemos normalmente um evento por ano que acontece em junho, julho, que é uma feijoada. Ainda não tem a data marcada, mas assim que tiver eu vou pedir para vir aqui para convidar o pessoal de Batatais e região. Enfim, a gente está super lembrando que a nossa associação, diferente das outras instituições, o principal objetivo dela é a informação de qualidade e o intercâmbio entre famílias. Uma das coisas que a gente percebeu mais eficientes nesses 10 anos de trabalho é justamente a conexão entre as famílias. É você perceber que não é você que está vivendo isso sozinho. Existem outras pessoas que também vivem. Essas pessoas já trilharam caminhos que podem facilitar, né, a sua vida nesse sentido. Então, assim, a gente se esconder dentro de casa e se fechar é o pior caminho, né? A gente só vai acabar, inclusive com o preconceito, se a gente aprender a contar, né, aquilo que não é só glamour, né, e só maravilhoso na vida. Tem hora que a vida é complicada para todo mundo. Né? Eu vejo assim, eu acompanho, por exemplo, os casos de câncer. Hoje, antigamente, a gente não pronunciava essa palavra, né? As pessoas tinham medo de falar sobre o câncer. Hoje, o câncer ele se tornou tão comum, né, que você já consegue lidar melhor com ele. As pessoas não dizem mais aquela doença, ou, né, tem medo de falar o nome e pegar. E assim, vocês veem, a gente estava falando de doenças raras, que as pessoas se comportam assim. Agora, é todo mundo do mal? Não é, gente, é que a gente não é preparado. A gente tem que se preparar, né, para aceitar e absorver todas as nuances da vida. Né? Quando a gente está lá no né, legal, tendo filho, dando tudo certo, casamento, aquela cerimônia, mas a gente também tem que ver que na hora que a gente está lá no hospital, a gente mesmo, ou está acompanhando alguém que a gente ama, isso também faz parte da nossa preparação como seres humanos. Sabe, eu acho que muito do nosso sofrimento hoje, em todos os segmentos, está ligado no fato da gente achar que se algo não nos trouxe prazer é porque a gente cometeu algum erro. Isso não é verdade. Esse erro nas células do meu filho, né, esse erro, entre aspas, ele promoveu a comunicação entre milhares de pessoas. Então a minha pergunta é, isso foi um erro? Sem dúvida, sem dúvida. Querida, eu só tenho a agradecer. Eu espero que nós tenhamos outras oportunidades aqui de conversar no programa. Deixar destacado isso, né, que por mais que as coisas pareçam difíceis, né, sempre existe um caminho de aprendizado, né, sempre existe um caminho de auxílio, sempre existe um caminho de crescimento, e é por isso que a gente está aqui. Né? Eu não vejo outra razão nesse sentido. Então, agradecer essa partilha que você faz com a gente e com tanta gente, tá certo? Eu que agradeço a oportunidade e o caminho, eu acho, o grande caminho é o amor, e principalmente o amor da gente por nós mesmos, porque a gente aprende a não se judiar, né? O que eu percebo é que tem sofrimento, mas a gente é treinado para piorar o sofrimento. Então cuida de você, não deixa o sofrimento tomar conta de você, não. Pega ele, conversa com ele e fala, ó, tá doendo, mas eu quero aprender com você. Né? Isso muda tudo, gente. Eu garanto, porque eu passei por isso. Então depende muito de nós. E se juntem, por favor. Né? Não tentem resolver as coisas sozinhos. A gente precisa aprender que nós somos células do mesmo corpo. Todos somos um. Perfeito. Bom, nós ficamos por aqui. Lembramos que às 18h30 temos Cidade na TV. Você fica na companhia da programação da TV Brasil. Voltamos amanhã, como sempre, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador em Entrevista.